Para uma integração correta entre os sistemas da JAS e o monitor Pro 700, devemos verificar as licenças e liberações que estão ativas no monitor, a versão que está o monitor e algumas outras configurações. Em relação às licenças, a única licença que é necessário comprar e instalar no monitor Pro 700 é o Task Controller, que pode ser verificado entrando em ferramentas e nesse menu aqui embaixo avançar até o ativar, onde é possível ver o número de série já instalado nesse monitor e o sequencial. O Task Controller ele é responsável por fazer uma integração do que é visto no terminal universal, que basicamente é onde aparecem as telas da JAS, como a gente pode ver aqui, com as funcionalidades do monitor. Além disso, o Task Controller do Pro 700 ele é responsável por realizar o controle do corte de seção, ou seja, para produtores que desejam fazer corte linha a linha, é necessário essa ativação. Lembrando, o TC desse monitor consegue controlar até 48 seções. Além disso, o Task Controller desse monitor também tem a funcionalidade das taxas variáveis, né, de conseguir fazer a implementação de taxas variáveis a partir de mapas de prescrição. Além dessa região aqui, é possível ativar a partir desse botão, quando for adquirida uma nova licença, é possível utilizar esse botão para fazer a ativação da nova licença. Outra configuração que deve ser vista é verificar se o VT está habilitado. E para verificar a versão que o monitor está, entramos em diagnóstico e aqui já temos as versões de todos os periféricos que contém esse monitor. E em cima já temos a versão do monitor. Em seguida, temos as configurações de implemento e máquina, que podemos realizar dentro de ferramentas. Avançando até em implemento, já é possível verificar que já temos algumas medidas e essas medidas estão relacionadas com as medidas que já foram pré-configuradas dentro do implemento do monitor. Voltando, a integração da ECU ou sistema da JAS nesse monitor já puxa o implemento automaticamente, ou seja, todas essas medidas elas foram puxadas automaticamente, vinculadas a esse implemento. É possível alterar esse nome para um nome mais amigável. Clicando aqui, já conseguimos editar o nosso implemento para um nome mais amigável. E todas as medidas já foram puxadas automaticamente do sistema. Logo em seguida, conseguimos ver as características de veículos. No caso, esse monitor ele basicamente vincula o nome, né, ou a marca do veículo. Ele já possui as listas disponíveis aqui. No nosso caso, a gente vai usar outros. E aqui podemos dizer se tem um radar instalado ou não. Contudo, as medidas do veículo também são muito importantes, tanto quanto as do implemento, principalmente para o uso de corte de seção, por exemplo. As medidas do veículo que são muito importantes estão em GPS, que aqui
é onde conseguimos definir o posicionamento da antena GPS em relação ao trator. Então, a partir dessa guia, a gente já consegue definir o modelo do GPS, temos uma listagem aqui, vamos manter em outros, e conseguimos definir o posicionamento da antena. Em primeiro, temos a compensação de altura, que basicamente é a altura onde está localizada a nossa antena. A compensação frente, que é o posicionamento da antena em relação ao eixo da roda traseira, ou seja, se ele está à frente desse eixo ou se ele está atrás desse eixo, e a compensação direita, que basicamente é a medida que é possível colocar se a antena está deslocada para a direita ou para a esquerda do teto do trator. Vale destacar também que esse monitor ele também possui localizações de GPS personalizadas. Ou seja, se for um caso de um posicionamento de uma antena já padrão, é possível encontrar o padrão de posicionamento a partir de algumas marcas, né, ou alguns modelos de trator, como podemos ver aqui. Outra medida do maquinário que também é importante ser verificado é avançando nessa guia, entrando na guia do Task Controller, a distância do deslocamento do engate traseiro. Essa medida também deve ser conferida na máquina onde está sendo instalado o sistema. As configurações para o corte de seção estão localizadas em Ferramentas. Avançando no menu aqui embaixo, vamos encontrar a guia de sobreposição. E essa tela vai aparecer. As primeiras configurações que já estão disponíveis, temos o controle de sobreposição, que deve estar habilitado, que basicamente habilita o controle de sobreposição no monitor. Temos também o controle de limite, que habilita o controle de seção para o limite do talhão. Embaixo vinculamos a camada de controle de seção. Basicamente, aqui temos que vincular ao sistema da JAC. O sistema da JAC, a plataforma elétrica, possui esse nome, então ela tem que estar vinculada dessa maneira. E embaixo já começamos a ter as medidas e as porcentagens, sendo a primeira dela a porcentagem fora dos limites, que basicamente é a porcentagem do quanto que as linhas têm que invadir no limite do talhão. Embaixo temos a porcentagem de sobreposição, que é o quanto que a linha tem que invadir numa região já plantada para que o controle de seção seja ativado. Aqui, como está no exemplo, a linha tem que estar 99% dela em cima de uma região já plantada para ela, de fato, cortar. E embaixo temos as medidas em metros, distância de início cedo, que devemos considerar que a plantadeira já está numa região plantada e está indo para uma região não plantada. Essa medida em metros, ela consegue interferir na distância onde vai ocorrer o acionamento do sistema. Avançando positivamente, ela vai iniciar mais cedo nessa região já plantada. Embaixo temos a distância de parada à tarde, que é o contrário, ou seja, a plantadeira está numa região não plantada, plantando, e está indo para uma região já plantada. E aqui conseguimos configurar o quanto que ela pode invadir ou não e compensar também a invasão nas medidas tanto negativas quanto positivas.
Dentro da camada do Task Controller também é possível definir um atraso do produto. Basicamente, um valor de delay entre o produto de fato sair do dosador e ir até o solo. Então, primeiro temos que selecionar, igual o que fizemos nas configurações de sobreposição, o sistema da JAS, e indo até aqui embaixo conseguimos definir o atraso do produto. Vale destacar que todas essas configurações que realizamos para o controle do corte de seção, elas devem ser ativadas no Task Controller. Então, esse monitor depende que seja iniciado a tarefa no Task Controller. É possível verificar que o corte de seção realmente, de fato, está ativo e o Task Controller está controlando esse sistema a partir desse ícone aqui em cima. Dentro de desempenho, é possível definir alguns dados da região onde está sendo feito o plantio. Então, primeiro temos produtor, conseguimos selecionar a partir de uma lista já definida ou criar novos. Vamos definir uma fazenda. Também vamos definir um campo. E a tarefa já foi criada. Dentro dessa região também é possível definir o tipo de cultura que estamos utilizando. Vamos manter em soja. E também conseguimos vincular a esse perfil, né, a essa configuração, o implemento que estamos utilizando. Voltando, também devemos definir a condição de trabalho. Então, clicamos aqui e, como podemos ver, na primeira camada, né, temos já vinculado o sistema da JAS. E podemos criar uma nova condição de trabalho. E também podemos vincular o produto. No caso, o produto pode também ser definido dentro de ferramentas, avançando até produtos, e temos as especificações desse produto conforme essa guia. Podemos criar um novo. E conseguimos definir que tipo de produto que é esse. A cultura, vamos deixar igual ao que já estava antes. E podemos também definir alguns tipos de taxas de aplicação padrão, mínima ou máxima nesses itens aqui. Como também podemos definir, caso seja utilizado um mapa de prescrição, o fator de escala. No caso, 1:1, né? E alguns outros valores para registro. Voltamos, vamos na condição de trabalhos e vamos vincular ao nosso produto que criamos agora. Para inserir mapas de prescrição nesse monitor,
é necessário o uso do pendrive. Dentro do pendrive, na raiz dele, é necessário criar uma pasta chamada shapefiles, e dentro dessa pasta deve ser colocado os arquivos do mapa de prescrição. Os arquivos têm que ter o formato .dbf, .shp e .shx. E, com isso feito, basta inserir o pendrive no monitor. Caso os arquivos estejam corretos, vai aparecer essa mensagem aqui. E basta clicar em Import 2. Ao clicar em Import 2, aparecerá essa tela de configuração e devemos garantir que a fonte está utilizando o formato shapefile e o tipo de dado como prescrição. E dentro de prescrição vai aparecer o nome do mapa de prescrição que estava no pendrive. Vamos usar ele, e dentro desse mapa, ele é um mapa que possui multiprodutos. Então, nesse caso, como estamos utilizando o sistema de Selenium Electric, vamos selecionar a camada de semente. E aqui já é possível ver a imagem do mapa no monitor. E em forma de produtos, vamos selecionar semente. Podemos também definir uma taxa de aplicação padrão. Vamos manter em 0. Dentro da taxa de aplicação padrão também é possível definir a unidade que vai ser utilizada. Essa parte é muito importante, principalmente para utilizar a unidade de medida correta que bate com o mapa. Caso essa unidade de medida for selecionada de maneira incorreta, vai ocorrer o plantio errado a partir do mapa de prescrição e no solo. No nosso caso, o nosso mapa de prescrição está usando quilossementes por hectare. Então, vou utilizar Após toda essa configuração, basta clicar no botão Importar e clicar em Inserir. E no caso, vamos utilizar a primeira função aqui em cima. Se tudo estiver correto, vai aparecer essa mensagem vinculando ao produto, o produtor que criamos anteriormente. Clicamos OK. E a importação do mapa de prescrição está completa. Avançando em desempenho e configuração de RX, também devemos vincular em Prescription 1 o mapa de prescrição que definimos anteriormente. E aqui também conseguimos definir taxas e aqui conseguimos definir algumas taxas que podem ser utilizadas. Uma delas que é muito interessante é a taxa fora do campo, ou seja, quando a plantadeira está fora do campo do mapa de prescrição, qual taxa que eu devo aplicar nessa região. Podemos definir, por exemplo, como 10. Também podemos definir uma taxa de perda de posição do GPS, caso ocorra alguma perda, né, do posicionamento do GPS, podemos definir algum valor fixo. E aqui em cima temos uma configuração que permite recarregar automaticamente o mapa de prescrição quando o monitor ele é reiniciado ou a máquina é desligada. Para isso é necessário que essa função esteja em ativado. Ao iniciar a tarefa, vamos verificar se o Task Controller está ativo. Também é possível ver a partir desse ícone aqui em cima.
Vamos iniciar novamente, voltamos e podemos entrar na tela de executar, que é o conjunto de telas de operação que o produtor vai utilizar. No caso, essas telas elas são configuráveis, então é possível entrar em ferramentas e avançar em esquema. E aqui conseguimos navegar nas diversas telas que estão disponíveis, no caso, na tela 1, e definir o que queremos ver nessa tela. Então, clicando no item inicial, temos disponíveis todas essas informações para visualizarmos. No caso, a tela da JAC, como foi visto anteriormente, é essa funcionalidade aqui. Podemos, por exemplo, no executar 5, como vimos anteriormente, que não tínhamos nenhuma tela definida, podemos definir algo para ser visto. Voltando em executar 5, temos o mapa da região de plantio, onde inclusive é até possível navegar nas camadas da região do mapa.